Olá a todos. Bom, gostaria de primeiramente de agradecer a toda a equipe pelo convite de participar desse congresso, que com certeza trará mais luz ainda sobre esse assunto que tanto precisa ser debatido. Bom, eu sou a Dala, sou farmacêutica, mas acima de tudo, eu sou paciente de dor crônica. Eu tenho fibromialgia, tenho uma lesão no nervo da perna, e dor crônica é um problema grave de saúde pública. Não é à toa que os Estados Unidos têm uma epidemia de opioide e que milhares de pessoas morrem todo ano pelo excesso de medicamento, tentando aliviar as dores. Bom, há 8 anos atrás, eu tomava 4 tarjas vermelhas para controlar as minhas dores, sem sucesso, e eu tinha picos de dor que eu desmaiava. E então eu lembrei de paciente com câncer, né, que fumava maconha para aliviar a dor, isso há 8 anos atrás. E eu, no auge do meu desespero, eu resolvi tentar. Não consegui fumar, mas eu trabalhei 15 anos em farmácia de manipulação, então fazer medicamento é o que eu mais fiz na vida. Então eu peguei a flor, levei na cozinha de casa e fiz o óleo, comecei a tomar e funcionou. Tá? E aí eu abandonei os 4 tarjas vermelhas que eu tomava e aquilo me chamou a atenção. Veio a pergunta: o que que tem nessa planta que 4 tarjas vermelhas não resolveram? Porque é uma planta, é isso que a cannabis é só uma planta. Então eu comecei a estudar essa plantinha e não parei mais. E aí, na minha jornada de estudos e minha jornada como paciente, principalmente como paciente, eu fui acolhida por algumas associações, tá? Associações canábicas. E aí, nessas associações, eu também colaborei aí para o desenvolvimento delas, citando algumas aí, Curando o Ivo em Goiânia, a Acalme Brasil em São Paulo, a Aliança Medicinal em Pernambuco, Alternativa aqui de Santa Catarina, e também a atual, né, a Associação Cannabis Sem Fronteiras, o qual eu sou farmacêutica responsável hoje. Então, não só essas associações que eu citei, que foram as que me acolheram, mas hoje no país, várias associações acolhem milhares e milhares de pessoas. E eu acompanhei alguns casos nessa minha jornada, e aí, a, fazendo uma avaliação, eu montei um projeto de mestrado e procurei alguma universidade para fazer pesquisa. Bom, eu bati na porta de várias universidades durante 3 anos, tentando fazer pesquisa. E a Universidade Federal de Santa Catarina foi a única que me abriu as portas. Então, hoje, eu tenho muito orgulho de estar finalizando o meu mestrado, pesquisando sobre a cannabis na Universidade Federal de Santa Catarina, que também foi uma um outro órgão que me acolheu. Tá? Então, lá sim, nós fazemos ciência, nós temos um grupo, inclusive, que se formou recente na Universidade de Santa Catarina, com vários professores envolvidos nesse estudo, no estudo com essa planta, e estamos crescendo muito, muito para fazer um trabalho muito bom aqui em Santa Catarina. Bom, além dessa parte científica, né, também existe a luta pelo acesso. Eu tive muitas dificuldades durante todos esses anos. E nós sabemos que o nosso sistema único de saúde, embora ele seja um exemplo mundial, ele não é isento de falhas, né? Nós todos sabemos que o país precisa investir na saúde. São anos de fila de espera para fazer uma consulta, para fazer um procedimento, medicamento que está em falta. Tá? Eu vejo muitos estados, algumas cidades, inclusive, sancionando leis, né, ou projeto de leis aí para colocar a cannabis no SUS. Sim, isso é importante, é um passo muito grande, mas tem muito ainda por ser feito. Tá? Não é só sancionar uma lei. Cadê o produto na mão do paciente? Porque é isso que realmente importa. Tá? E vamos abrir um parênteses aqui. Devido à pressão popular, tá, para adquirir aí o produto, mas não teve tempo hábil
para registrar esse produto como medicamento, a Anvisa criou uma nova categoria chamada produto à base de cannabis. Eu vejo muita gente falando aí medicamento à base de canabidiol. Gente, não. Primeiro, para um produto ser medicamento, é um longo caminho até registrar na Anvisa. Tá? E quem tem dor tem pressa. Por isso que a Anvisa criou essa nova classificação. É produto à base de cannabis. Não é à base de canabidiol, porque canabidiol é apenas uma das mais de 120 moléculas, 120 canabinoides que existem na planta. Tá? Então, canabidiol sozinho, também já existem estudos aí mostrando que quando ele está associado no extrato da planta, o efeito dele é maior numa menor dosagem. Então, canabidiol, o mundo não gira em torno do canabidiol. Ela é uma molécula excelente, mas existem outras moléculas na planta que também fazem o seu efeito, que também são tão necessárias quanto. Tá? Bom, e como que nós vamos efetivar o acesso a esses produtos pelo SUS? Tá? Outra coisa, primeiro, vamos deixar claro, SUS é público, não é gratuito. Alguém paga essa conta. E esse alguém é o governo com dinheiro de imposto, ok? Então, se quem trabalha não paga o imposto, não tem dinheiro, não tem nada disponível pelo governo. Bom, o governo acha caro investir na saúde, né? Ele não investe e a gente fica sem acesso. Então, sim, precisa de investimento, tá? Para ter medicamento, tem que ter licitação, tem que ter fornecimento. Não adianta ter empresa fornecedora e faltar medicamento na hora de retirar, que é o que acontece hoje. Já tem falta de medicamento no SUS. Então, colocar a cannabis tem que funcionar. Não adianta ser só mais um produto faltando na hora de retirar, tá? E para produzir esses produtos à base de cannabis, para ter isso no SUS, alguém tem que plantar. O nosso país, ele é tão rico, tem um clima tão propício para cultivo, por que não produzir aqui? Gerando emprego, gerando renda, ao invés de ver o nosso dinheiro indo embora para outro país, tá? Importação onera ainda mais o governo. Então, não é cannabis no SUS e vamos pegar de uma importadora. Isso onera muito. Hoje, se fosse possível tratar os aproximadamente 14 milhões de pessoas pelo SUS, tá? Isso oneraria o governo em 3,5 bilhões de reais, falando da importação, sendo que, se fosse pelas associações, seria 0,77 bilhões, então é uma diferença muito grande. Tá? Só as associações? Não. Uma outra forma de acesso aí é a farmácia viva. Tá? O que é farmácia viva? De acordo com a Organização Mundial da Saúde, isso é um dado muito importante, 80% da população de países subdesenvolvidos não tem acesso a medicamento e depende de plantas medicinais. Olha a importância de termos as plantas medicinais ao nosso favor. Tantos milênios que a gente se trata com as plantas medicinais e elas seguem desempenhando esse papel fundamental na nossa saúde. Aqui no Brasil existe um projeto chamado Farmácia Viva, tá? É um projeto do governo federal que é possível cultivar plantas medicinais e transformar em fitomedicamento. E sim, com todo o controle de qualidade exigido pela Anvisa, tá? E dispensado ao SUS, tá? Dispensado para a população. E esse programa ele é feito através das secretarias municipais ou estaduais da saúde, ou seja, é um programa público. Não tem como uma pessoa simplesmente chegar e querer montar uma farmácia viva, principalmente uma farmácia viva lucrativa, que é o que eu vejo aí nas redes. Não tem como. Farmácia Viva é um programa do governo, ok? Esses órgãos, tanto a Secretaria Municipal, a Secretaria Estadual da Saúde, o município ou o governo tem que ceder um terreno para o cultivo e a produção de fitoterápico, e de tempos em tempos, o governo lança edital para submissão desses projetos. E aí, se o projeto da secretaria for contemplado, o governo investe nesse programa. Controle de qualidade
desses fitoterápicos, eles seguem as normas da Anvisa, tá? E aí é feito parceria com laboratórios, geralmente com universidades. Então, nós temos a Farmácia Viva do Distrito Federal, que tem mais de 30 anos, é um exemplo no nosso país, entre outras que já existem também. Tá? Atualmente, eu faço parte da diretoria da Associação Brasileira de Farmácias Vivas, como secretária, e nós lutamos pelo reconhecimento e respeito desse programa. É um programa lindo, é um programa que funciona, é um programa que já foi premiado em várias cidades do nosso país, e sim, é dispensar planta medicinal, dispensar fitoterápicos para a população via SUS. Isso é possível. É possível trabalhar com a cannabis nesse contexto? Sim, tanto que o projeto de lei 399, lá de 2015, prevê a cannabis na farmácia viva. O problema comum na área da saúde é o investimento. Então, mais uma vez, nada é de graça. O programa das farmácias vivas, ele passa por uma série de dificuldades, porque quando troca o prefeito ou o governador, alguns encerram esse programa. Então, por essas e outras dificuldades que nasceu a associação, e para proteger e fomentar esse programa. E mesmo que o governo não queira investir na própria produção do óleo de cannabis via farmácia viva, ainda assim é possível adquirir das associações, como eu falei anteriormente. Tá? Um exemplo muito bonito é da PEP, tá? Da Associação APEP no Rio de Janeiro, que cultiva, produz o óleo, e todos os lotes são analisados pela Unicamp antes de serem dispensados para a população. Então, condições nós temos, meios existem. Realmente só falta aí o interesse do poder público. Bom, e os profissionais do SUS, né? Que deverão orientar os pacientes na dispensação de mais um produto. Qual o conhecimento que esses profissionais têm? Isso também é algo que nos chama muita atenção. Então, em parceria com a Universidade Federal de Santa Catarina, nós lançamos um curso de extensão de endocannabinologia para profissionais da saúde, o qual eu sou a coordenadora geral, e esse programa visa formar esses profissionais de saúde de uma forma séria, com embasamento científico, para realmente acompanhar os pacientes de forma eficaz. Nós sabemos que o crescimento em busca do tratamento com óleo de cannabis tem sido exponencial, tem crescido muito, e cursos para médicos e dentistas prescreverem também tem vários, e os profissionais da saúde, e os outros profissionais da saúde, e aqueles que acompanham o dia a dia do paciente, né, também precisa ter conhecimento. Então, conhecimento baseado em ciência também já existe, nós também já temos. Bom, e acima de tudo, tá, eu sou paciente não apenas de dor crônica. Então, há 3 meses atrás, eu recebi um diagnóstico, agora eu sou paciente oncológica também, já passei por uma cirurgia, aguardo resultados aí para iniciar a quimioterapia ou a rádio, e mais uma vez, por que eu estou falando isso? Porque nessa nova fase, quem me acolheu foram as associações, tá? Então, a minha gratidão, mais uma vez, por esses pacientes que se reúnem e que lutam pelo direito ao acesso, isso sim é realmente o acesso ao óleo. São pacientes que se unem e que lutam, e que eu tenho muito orgulho de participar desse movimento. Então, a minha gratidão, mais uma vez, pela Associação Cannabis Sem Fronteiras e todas as demais que me auxiliaram até aqui. Eu realmente torço para que quem está nessa luta desde o começo, tá, pelo acesso do produto à população realmente necessitada, tá? Não é qualquer pessoa, são pacientes que precisam, que eles possam ter voz no governo e que nós sejamos ouvidos, porque capacidade nós temos. Nós somos em muitos pacientes que nos colocamos em risco durante todos esses anos em prol da saúde, para chegar agora e ver a indústria lucrando enquanto os pacientes continuam sendo presos. Tá? Isso tem que mudar. Tem espaço para todo mundo, tem espaço para a indústria, para a associação, para a farmácia viva,
tem espaço para todo mundo, só que tem que ser para todos, tá? E não apenas para alguns poucos sendo favorecidos, enquanto a maioria da população precisa e não tem acesso. Isso tem que mudar. Bom, esse é o recado que eu deixo. Eu gostaria, mais uma vez, de agradecer a toda a organização do evento por estar debatendo o tema. Eu espero que vocês tenham apreciado muito esses 3 dias de evento, com profissionais maravilhosos de diversos setores. Precisamos, sim, falar cada vez mais sobre o assunto e o principal, acesso. Acesso. Não adianta a gente ficar debatendo cannabis aqui se o paciente que está lá no hospital ou que está necessitado em casa está sem o óleo. Tá? Isso precisa mudar. Gratidão a todos, fico à disposição.